Se a África precisa de dinheiro e lá já tem um monte de ONG distribuindo o dinheiro entre a galera, então a solução é simples. É só mandar um monte de dinheiro que as ONGs vão resolver tudo. Será que é realmente assim? Não é bem assim não. Continue após a vinheta que eu vou te explicar. O coletivista, ele é muito mais destruidor e muito mais tóxico. Ó, aqui na tua bunda, seu egoísta. Os políticos fizeram você acreditar que eles são os servidores do povo. No último vídeo que eu falei sobre a África, eu falei que geralmente o dinheiro não chega às pessoas mais pobres. E assim, a melhor maneira de ajudar essas pessoas é incentivar o desenvolvimento econômico daquele local. Deixar as pessoas produzirem o que elas precisam e assim, né, fazer as suas trocas. Mas uma coisa que eu não falei no outro vídeo foi sobre as ONGs. Eu assisti um documentário, vou deixar até o link aqui abaixo, que é Pobreza S.A. Foi publicado em 2014. Mas assim, Mauri não tirou assim da cabeça dele do dia pra noite, não. Ele levou 6 anos para fazer esse documentário, visitou mais de 28 países e conversou com mais de 100 especialistas para entender um pouco mais como que funcionava essas ONGs. Maureen afirma que grandes empresas lucram em cima da pobreza das pessoas. Não só essas empresas, como essas ONGs e até mesmo o governo, que faz essas parcerias com as ONGs, ficando a grande parte do dinheiro para esse grupo e pouquíssimo dinheiro para quem realmente precisa. E assim, eu já comentei no outro vídeo de outra pessoa que também tinha falado isso, mas Maureen também, ele reforça falando que ajudas emergenciais são realmente importantes, ou seja, né, aconteceu alguma coisa, então aquela pessoa precisa da comida ou daquele utensílio para ontem. Então assim, essas ajudas é legal. O problema dessas ajudas, quando elas vêm e ficam ali meses e mais meses, anos, e sem ajudar o desenvolvimento econômico local. Ou seja, fica ali só mantendo as pessoas pobres para que elas lucrem em cima da doação dos outros, né? Eu fico pensando, às vezes tem aquelas pessoas, sabe, com aquele pensamentozinho assim: vamos tributar grandes fortunas, vamos pegar os bilionários, vamos dividir toda a grana deles que vai resolver o problema do mundo. Eles são só um bando de bocós. Será que vai resolver? Mandando dinheiro pra lá, não é aí sim que tá acontecendo não, tá ficando dinheiro na mão dos poucos, que no caso seriam essas grandes empresas, essas ONGs e os governos. Isso quando essas ONGs não se juntam com o governo e aí eles ficam ali, sabe, mantendo aquela ditadura, mantendo aquele modelo econômico que só prejudica, ou seja, né, só os grandinhos ali, ó, se conversando e o povo, ó, que se lasque. Eu quero que você se seu filho de uma Mas nem toda ONG é assim. Para você ter uma ideia, a Organização dos Médicos Sem Fronteiras, em 2016, essa ONG se recusou a ir à reunião da Cúpula Humanitária Mundial, que era promovida pela ONU, e a justificativa de não querer ir a essa reunião, que segundo os Médicos Sem Fronteiras, a ONU, de certa maneira, ela causa ou contribui a alguns conflitos e depois oferece ajuda humanitária. Ou seja, ela tem o seu papel duplo ali, um tanto assim, duvidoso. Porque ao mesmo tempo que ela manda suas tropas para resolver os conflitos, eles estão também diretamente relacionados com as ajudas humanitárias. Então, assim, para eles isso não fazia muito sentido. E aí eles quiseram, assim, de uma certa maneira, se afastar da ONU. Mas agora pensando, né? Se
enviar dinheiro não está ajudando. Se as ONGs, que deveria ser uma organização não governamental, tá ali fazendo essas parcerias com os governos um tanto duvidoso, também não tá resolvendo, será que o capitalismo, capetinha, poderia estar resolvendo o problema dos africanos? Uma dose de liberdade econômica com punhados de liberdades individuais não poderia resolver o problema daquele povo assim tão sofrido? Então eu vou falar para vocês de 3 países que eles colocaram algumas pitadas de liberdades na sua economia e puderam assim de certa maneira melhorar. O índice de desenvolvimento humano que eu vou falar desses países não é estilo Europa, não é um Canadá ou é uma Austrália da vida, mas assim, são pequenos passos que já fizeram assim ter uma diferença assim bem significativa para o povo de lá. Para começar, eu vou falar sobre Ruanda. Ruanda, ela passou por um genocídio extremo no ano de 1994, que morreu cerca de 800 mil pessoas. Para você ter uma ideia, o país tinha 7 milhões de pessoas. É uma quantidade assim muito significativa. Quando você pensa assim, faz uma comparação assim com o Brasil e pensa na pandemia, que aqui tem 200 milhões de pessoas e morreu 500 mil pessoas, e você já vê que é um dado assim bem expressivo. Imagina nesse lugar que só tinha 7 milhões de pessoas e acabaram morrendo 800 mil pessoas. Então, esse é o genocídio, né, como eu disse, ocorreu em 1994. Nessa época, o índice de desenvolvimento humano deles era de 0,19, ou seja, muito, muito baixo. Em 2019, houve um salto no índice de desenvolvimento humano deles, que foi para 0,54, ou seja, já deu uma boa melhorada, né? E por que que isso aconteceu, ou como isso aconteceu? Eles fizeram várias reformas econômicas e trouxeram grandes resultados para o crescimento. De 2000 para cá, cresceu cerca de 7% ao ano, e nesse período foi retirado mais de 1 milhão de pessoas da extrema pobreza, só por conta dessas reformas econômicas, e trouxeram assim um pouco mais de liberdade e também a questão de direitos à propriedade que antes eles não tinham. Outro exemplo que eu quero trazer aqui é as Ilhas Maurício. Elas foram colônia da coroa britânica até 1968. O IDH delas é bem alto, é 0,80. Assim, bem bacana mesmo. Antes a economia era baixa renda, tinha bastante dificuldade para poder exportar, para poder fazer tudo, mas com uma mudança que eles fizeram, eles têm agora lá uma democracia parlamentar, é a 24º melhor sistema democrático do mundo, tem um excelente sistema judicial independente, considerado justo, que diminuiu o nível de corrupção no país. Opera um sistema de livre mercado eficiente, segundo o Banco Mundial, o melhor lugar para fazer negócio na África, e possui uma das melhores economias da África, e a expectativa de vida é de 75 anos, ou seja, bem significativo. Lembra do outro vídeo? Não lembra? Então volta lá e assiste que você vai ver a expectativa de vida dos piores lugares que tem lá do continente africano. E o último país que eu vou dar o exemplo aqui, que deu gotinhas de liberdade e fez toda a diferença, foi o país chamado Botsuana, que é um país que possui 70% da sua área coberta pelo deserto. O país possui 2 milhões de habitantes, ficou independente da Inglaterra no ano de 1966, ou seja, né, bem recente. No início da independência foi considerado como um dos países mais pobres do mundo, mas com doses de liberdade, possui uma economia orientada para o mercado diversificado, proteção dos direitos à propriedade, segundo o país mais livre economicamente da África, 15 vezes mais do que os seus vizinhos. A respeito à propriedade privada, tem sido bastante eficiente. Eles eliminaram a burocracia, simplificaram o sistema tributário. É o segundo lugar do continente africano no ranking de país mais próspero no ano de 2016. A dívida pública em relação ao PIB
é de 17,8%. Lembrando que o Brasil, ó, já chegou quase no 100%. O regulamento de empregos é altamente flexível, a renda da população dobrou a cada 12 anos e passou o desempenho do Brasil. O IDH deles em 2019 é de 0,73. De toda forma, todo o continente vem avançando devagarzinho para alcançar a sua liberdade. Alguns países vêm adotando as criptomoedas, é o caso da África do Sul, do Quênia, de Gana, da Nigéria. Falta muito pouco para que, quem sabe, domine todo o continente. Segundo Cris Maurício, CEO da Yellow Card, ele fala que é questão de tempo para que as criptos estejam dominando todo o continente. Hoje em dia, a maioria dessas criptomoedas são trocadas via WhatsApp. Ela vem aumentando significativamente. Para você ter uma ideia, no último ano aumentou cerca de 55% relacionado ao ano passado. Com essas criptomoedas, muitos africanos puderam começar os seus negócios, começaram a criar coisas diferentes e até trabalhar em empresas de outros países sem sair de suas casas, né? O contato com a internet, né, ajudou bastante também nesse sentido. O modelo de blockchain também que está sendo implantado, né? Não sei se você já ouviu falar sobre aquela cripto, a Cardano, né? Eles estão implantando um modelo lá de contratos inteligentes. Mas assim, através do blockchain, eles conseguem fazer um rastreamento, trazendo mais uma otimização para conseguir rastrear mesmo, sabe? Os produtos e assim eles não ficarem, vamos dizer assim, perdidos. Para ter uma ideia, eles falam que com a blockchain eles conseguem melhorar a questão da produção agrícola e também do petróleo. Em outras áreas também eles estão querendo implantar o blockchain, que seria na questão da educação. Há uma grande falsificação de títulos e certificados e com a blockchain poderia acabar com isso. Na questão da educação também poderia revolucionar, trazendo mais privacidade para os pacientes e também trazendo transparência nessa indústria. Nos contratos inteligentes poderiam facilitar para que essas pessoas conseguissem os contratos das suas terras. Com esses contratos, elas conseguiriam financiar questão de plantação ou questão de alguma coisa que poderia precisar para a terra. Muitos africanos têm muita dificuldade para conseguir, né, o certificado das suas terras e aí eles têm dificuldade para conseguir empréstimos, né, para poder estar expandindo a sua propriedade. É muito importante essa questão da propriedade, né, para você estar desenvolvendo e progredindo. Então, com um pouquinho de liberdade, com doses extras de descentralização, podemos revolucionar não só a economia, mas também a realidade de milhares de pessoas. Se os africanos continuarem indo nessa direção, de uma maneira mais descentralizada, com esses pingos aí de liberdades, com certeza eles podem crescer muito e quem sabe até passar, né, da frente economicamente das nossas terras tupiniquim, né? Se continuar desse jeito, por aqui o pessoal tá adotando mais umas medidas de imprimir dinheiro a rodo e controlar preço, congelar preço, sem preocupar com o dia de amanhã, né? Quem sabe os africanos, né, que já passaram por tantos problemas, por tantas situações assim difíceis, consigam através das blockchains e dessas criptomoedas, né, a se afastar um pouco desses governos ditatoriais que acabam prejudicando a vida de todo mundo. Então, torço muito para que eles cresçam economicamente e saiam dessa situação. Hoje, eu vou deixar uma frase do Nelson Mandela. Nenhum poder na Terra é capaz de deter um povo oprimido, determinado a conquistar a liberdade. E por hoje é só, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e um grande beijo da Tia Su e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!